A vocação de Mateus. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com o publicano e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero, e não holocaustos. Pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Gente, essa passagem eu achei tão interessante. Olha eu caçando óculos. Nossa, a gente pega uma mania, né? Porque assim, acho que nem precisa de ficar segurando isso aqui não, né? Porque o que acontece? Parece coisa simples assim, parece tão pouquinho. Eu passei os olhos assim e pensei, nossa, eu vou explicar só sobre isso aqui hoje. Porque eu quero estar caminhando agora com vocês por tópicos. Mas aí eu parei para analisar e falei assim, não é pouco, hein? Não é pouco. Mateus aqui, ele está relatando a própria história dele, o próprio momento em que ele foi chamado por Jesus. E ele faz de uma forma muito modesta, né? Ele faz de uma forma muito humilde, porque ele, como ele mesmo estava escrevendo, ele podia, né, se exaltar, mas não. Ele relata a sua própria história com uma versão assim muito simples. E ele dificilmente poderia ter feito de uma forma mais resumida. Ele quase foi uma Lorena aqui com um resumo nada resumido. Mentira, né, gente? Porque meu resumo nada resumido não tem nada de resumido. Aí ele não floreou, ele não enfeitou, ele foi assim bem objetivo, bem rápido. O seu estado anterior. Qual que é o estado anterior aqui de Mateus? Mateus, gente, ele aqui fala que ele estava sentado na coletoria. Então, o que Mateus era? Mateus era um coletor de impostos naquela região. Ele era um publicano, ele era tido como um pecador, porque um coletor de impostos tinha essa visão, né, frente ao Império Romano. E aqui mostra o chamado do Senhor. Jesus chega nesse coletador de impostos aqui e fala: segue-me. Jesus é tão assim objetivo, né? Às vezes a gente fica dando um rodeio, às vezes a gente fica fazendo um auê, uma dificuldade para as coisas. Jesus foi muito objetivo. Ele chegou e falou: segue-me. E a resposta de Mateus, a resposta de fé de Mateus, também foi uma resposta objetiva, uma postura objetiva. Ele seguiu Jesus. Ele parou para analisar, ele foi muito no ímpeto, né? Na sua fé mesmo, porque não foi algo emocional. Ele de fato acreditou ali nesse ato de seguir Jesus. Porque se fosse algo só tomado por emoções, Jesus não teria aceitado, como algumas pessoas Jesus não aceitou. Pessoas que foram tomadas pelo ímpeto, pela emoção. Então, ele teve o seu sacrifício por Jesus. Qual que foi seu sacrifício por Jesus? Porque hoje Jesus não quer mais sacrifício, porque o sacrifício já foi feito e já foi pago lá na cruz. Mas aqui ele se sacrificou porque ele era um coletor de impostos, porque ele era um publicano, porque ele tinha um cargo, ele era um servidor público, vamos assim dizer, do Império Romano. E ele deixou tudo. E ele deixou tudo por Jesus. Então ele se sacrificou.
Bom dia para quem foi entrando, a minha sogrinha, a Keila, bom dia. Nós hoje estamos estudando Mateus 9 a partir do versículo 9. Estamos falando sobre a vocação de Mateus, a forma com que Mateus foi chamado, a forma com que Mateus se prontificou a seguir Jesus. Então, o seu amor por Jesus é que lhe preparou, né, para esse ímpeto de resposta, assim, sim, eu irei. E como que ele fez? Ele logo teve uma atitude grata, de gratidão, e quis mostrar isso para Jesus. De que forma? Ele ofereceu para Jesus um banquete, e naquele contexto era muito comum. Se você queria agradar alguém, você oferecia um banquete, e ele tinha condições, né? Porque ele era um servidor público ali daquela época, vamos dizer. Então ele preparou para Jesus um banquete como forma de gratidão, como forma de demonstração do seu amor. Ali, inclusive, fala que esse banquete foi em sua casa. E o seu amor pelo próximo, ele ainda demonstra, porque ele convidou muitos, ele convidou várias pessoas para esse banquete na presença de Jesus. Bom dia, Thali. Então ele ainda demonstra esse amor, esse ímpeto de amor pelos seus irmãos. E aqui também fica constatado a sua prontidão por passar por humilhações. Porque olha só, não vamos longe. Se você hoje, concursado, faz uma opção de não, vou largar meu concurso e vou seguir a Jesus, vou ser missionário, o que as pessoas iam falar? Que você ficou doido, né? Você é doido, você largar um alto posto, uma alta posição, algo que te dá estabilidade para seguir Jesus, para seguir o que for. As pessoas criticam muito, porque um cargo é tudo, né? Um cargo é tudo. Então, aqui nesse contexto, naquela época, então, a humilhação foi grande, porque ele era um publicano, porque ele era do Império Romano, e aí você vai seguir Jesus. As pessoas estavam, naquele contexto, criticando Jesus, mas ele segue, prontamente, inclusive. E aí tem mais algumas observações, porque, como eu disse para vocês, parece simples, mas não é. Aqui fala o seguinte, ó, que eu fiz algumas apontações aqui, porque senão a pessoa esquece, né, gente? É muita coisa. Existe, nesta forma com que Mateus foi convidado a seguir Jesus, uma similaridade com a nossa vida, com o nosso chamado para a conversão. Porque, gente, aqui, se vocês analisarem primeiro, inicialmente, o que a gente estudou antes? A gente estudou o milagre do paralítico lá em Cafarnaum, anterior a esse aqui. E nesse milagre falava que esse paralítico, ele se pôs, né, ao caminho a partir dos seus amigos. Os seus amigos o levaram ali à presença de Jesus e o milagre aconteceu. Mas eu também perguntei para vocês, quantos de nós não estamos paralisados? Quantos de nós não estamos numa posição de paralíticos também, mas em razão do pecado, em razão das impurezas, paralisados na nossa fé, paralisados por termos uma fé pequena? Então existem várias possibilidades de, na vida, a gente acabar tendo uma espiritualidade de quem está paralítico, de quem se encontra paralítico. E aqui, logo em seguida, vem a conversão de Mateus. Então, o que a gente entende é que, além desse paralítico ter sido atingido pelo amor de Jesus e ter recebido ali aquele milagre, o Mateus também acabou de ser convertido a partir daquele paralítico. Porque o milagre em si, ele gera conversão em outras pessoas. O testemunho do milagre, ele gera conversão. E se Mateus se via paralisado em seus pecados, em seu egoísmo, pelo que ele vinha fazendo, nesse momento aqui, ele também se converteu e viu que tinha que estar em atividade e viu que não estava em movimento. Então, assim, existe essa similaridade entre aqui o milagre aconteceu e esse testemunho do milagre leva à conversão de outras pessoas
que nesse caso aqui levou à conversão de Mateus e que no nosso caso nos leva a essa conversão também. Porque aí aqui nós temos o testemunho do milagre, o testemunho da conversão de Mateus e ambos nos levam a esse momento de conversão também, a esse momento até mesmo de um milagre, se você toma posse disso para a sua vida. Então existe essa similaridade aqui das histórias. E Mateus, ao que tudo indica, ele estava então espiritualmente paralisado por seu pecado, por suas atividades, de ganhar dinheiro de uma forma desonesta, vamos assim dizer. Então, daí ele precisa dessa ordem divina também, do levanta e anda. Assim como o paralítico precisou dessa ordem divina de levanta e anda, Mateus também se sentiu nessa necessidade dessa ordem de Jesus. Levanta e anda, porque você está paralisado frente aos seus pecados, porque você está paralisado frente a essas atividades suas que só tem como principal objetivo ganhar dinheiro. E essa mensagem também nos é revelada, e essa mensagem também nos alcança, no sentido de levanta e anda. O que você tem feito? O que você tem feito na sua posição, nas posições altas que você acha que alcança? Qual tem sido realmente o seu objetivo naquilo que você desempenha, naquilo que você faz? Eu trabalho nisso aqui porque a minha função aqui é ganhar dinheiro, é pagar minhas contas. Ou você trabalha nisso aqui porque você entende que aonde você estiver, você está como missionário, você está no papel de levar a boa nova de Cristo. Aonde você estiver, as suas atividades, as suas funções podem ser desempenhadas de acordo com o que Cristo nos ensinou. Porque não é só ir para a igreja e agora aqui ser obediente e agora aqui falar glória ao Senhor. Aleluia, Pai. Não! É na vida concreta, é na concretude, é no movimento, é fazendo a coisa acontecer, né? É mostrando Jesus nos seus atos, no seu dia a dia. É buscando essa conversão todos os dias. Porque a gente peca todos os dias, é buscando purificação todos os dias, é analisando todos os dias se você não está paralisado na sua fé, paralisado no posto, alto posto que você se encontra. E aí, tem mais um detalhe, uma coisa que a gente fica feliz, porque Mateus ele era um improvável. Se a gente for analisar o contexto, a história, o que esse homem entendia de Deus? O que esse homem entendia da palavra? Que esse homem entendia de dinheiro. Esse homem era um servidor romano. Esse homem era um publicano. Nem era uma pessoa ali do povo escolhido. O seu chamado, então, aqui, para os nossos olhos, parece acidental. O seu chamado aqui é improvável. Bom dia, Michele. Bom dia, Márcio. Então, Jesus aqui, gente, Jesus ele escolhe, nesse contexto aqui, Jesus escolhe Cafarnaum como a sua localidade, como a sua cidade, onde ele ficaria, porque, detalhe, você não é aceito na cidade onde você nasceu. Nem Jesus foi aceito. Jesus então vai para outra cidade, ele vai para Cafarnaum, é onde ele realiza ali seus feitos, seus prodígios. Só um momentinho. Aí, Mateus, aos nossos olhos, ele parecia uma pessoa o quê? Sem salvação. Era provável que ele fosse chamado por Jesus nesse contexto dele ser... ele não tinha contexto religioso, vamos assim dizer. Porque normalmente nós, com essa nossa visão tão religiosa, a gente olha para as pessoas e se ela está dentro de uma igreja, se ela segue ali todo o ritual, se ela segue formalmente aquilo que é estabelecido, sacerdotalmente, essa pessoa vai ser chamada por Jesus. Mas um publicano, uma pessoa que mexe com dinheiro, um contador, vamos assim dizer, não, ele não ia ser chamado por Jesus. Tinha como isso acontecer? Então, Jesus, na verdade, a gente não entende, mas ele estava empenhado
Jesus estava empenhado em outro negócio. Por quê? Nós olhamos com esse olhar de quem tem mérito, de quem pode alcançar. Mas Jesus já está vendo quem vai ser alcançado através de você, que é um improvável. Porque Jesus pega e fala, ó, que ele partiu dali e seria provável agora que ele chamasse a Jesus, ele vê esse homem chamado Mateus. E detalhe, ele vê bem antes. A gente pensa que Jesus está agora vendo Mateus, não, ele já partiu dali, de onde ele estava, vendo que ele estava indo a caminho de Mateus. Porque Jesus, ele vê com antecedência, aquilo que a gente não consegue perceber, ele já está vendo todas as coisas. E em tudo isso, gente, há um paralelo entre nós e Mateus. Porque se você acha que você não é chamado, que você não é escolhido, que você... mas quem sou eu? Você pensa que você não tem mérito e você acha que Jesus nem vai te ver e Jesus já está te vendo e de repente você já tem uma pessoa no seu caminho e tudo acontece na mente de Jesus com antecedência. É você que não consegue perceber que você já foi chamado, que você já foi escolhido. E esse chamado aqui de Mateus era sem cogitação, mas ainda assim ele foi procurado pelo Pai. Você também pode muitas vezes se sentir assim, sem cogitação de ser chamado, sem cogitação de ser alcançado, mas ainda assim Jesus morreu foi por você, Jesus morreu foi por mim, e a graça de Jesus ela alcança a todos nós. Então, a condição de Mateus era uma condição degradante, era uma condição que não existia mérito em si mesmo, não. Ele não ia ser chamado por mérito dele. Ele era um cobrador de imposto, um conquistador romano. Aquilo não era visto com bons olhos naquela sociedade. Mateus, como discípulo, não ia trazer honra nenhuma para Jesus. Se a gente analisar assim ao pé da letra o contexto, que honra existiria em Mateus ser discípulo de Jesus? Nós, humanos, olhamos e não enxergamos. E nós também achamos que ele é indigno. E o próprio Mateus se achava indigno. Mas acontece que o chamado de Jesus, ele vem de graça. E a graça de Jesus, ela é pura. E a graça de Jesus, ela não é meritória. E a graça de Jesus, ela não tem como a gente pensar que eu vou alcançar porque fiz isso, ou eu vou alcançar porque eu fiz aquilo. Não! É de graça. E quando uma coisa é de graça, tem como ela ser buscada por mim? É eu que alcanço? Não, é Jesus que me alcança. Jesus que me alcança com a sua graça. Porque eu não posso alcançar uma coisa que é de graça. Tá, aí o que acontece? A gente pega e olha, e tem como então uma pessoa dessa ser chamada pelo Senhor? Sim. Jesus veio e chamou Mateus. E detalhe, é que Jesus conhecia Mateus. Então você se sente indigno, você se sente, mas eu não tenho mérito nenhum nisso. Você de fato não tem nada disso. Você não tem mérito, você não tem dignidade em ser chamado. Mas Jesus vem e te chama e te conhece. E te chama pelo nome. Jesus, ele olha para você e ele vê todo o mal que existe em você. E ele vê que esse mal ainda continua existindo em você, mas ele ainda te quer. Ele ainda acredita em você. E isso lança sobre nós o quê? Esperança. O Senhor chama conforme a sua vontade. É Ele que analisa, é Ele que sabe. E não é que, por exemplo, nossa, Jesus tem um dedinho podre para escolher, hein? Que isso, pai? Não dava para chamar a gente melhor? É porque a gente não entende. Porque o seu chamado foi sublimemente... O chamado de Jesus teve uma simplicidade muito grande. Mas Jesus não olha aqui esse momento. Mateus em específico. Jesus olha quem ele ia alcançar através de Mateus. Porque Mateus era improvável e muitos outros improváveis seriam alcançados através da vida de Mateus.
E você pega e pensa, mas eu sou um improvável. E é isso, a ideia é justamente essa. Quanto mais improvável você for, mais improváveis Jesus alcançará através da sua vida. Jesus então vira para Mateus e fala, segue-me. A instrução foi clara, segue-me. E aí Jesus se dirige de uma forma, de que forma? Jesus se dirigiu de forma pessoal. Ele é que chamou, Mateus, me segue. Porque às vezes a gente fica ouvindo muita gente, né? Falando, vem comigo, me segue. Ixi, nas redes sociais então, é umas ladainhas, é um tanto de gente que vai aparecendo na nossa vida e que a gente passa a seguir cegamente. Quando Jesus te chamar, ele vai te chamar pessoalmente. Não deixa ninguém falar assim, me segue porque eu vou te levar a Jesus, algo nesse sentido, sabe? Não deixa a sua mentalidade ser perturbada assim, não. Porque Jesus, quando ele te chamar para você ou segui-lo, ele vai fazer esse convite pessoalmente, assim como ele fez a Mateus. Ele vai te impactar pessoalmente, na sua intimidade. Bom dia, Maria entrou aí, Patrícia, Milena, bom dia para vocês. Então, a ordem aqui de Jesus, ela foi clara, ela foi pessoal, ela foi real, ele disse. E está registrado muito sucintamente. Jesus viu, disse-lhe para seguir, e ele se levantou e seguiu. O seu chamado foi imediatamente eficaz. Mateus seguiu Jesus imediatamente, levantou e seguiu. Seguiu de que forma? Integral. Ele trouxe consigo tudo aquilo que ele tinha. E, inclusive, ele já vai e faz um banquete, chama os amigos. Ele não veio com limitações, ele veio de forma integral. Senhor, aqui está tudo que eu sou. Eu não estou falando, deixa eu enterrar meus mortos primeiro. Eu não estou dizendo, mas eu sou rico e o meu dinheiro. Não, eu estou aqui com tudo que eu sou. Mateus, ele vem de forma integral. E ele seguiu Jesus como? Para sempre. Então aqui vem um seguir imediato, um seguir integral e um seguir para sempre. E o seu chamado foi uma porta de esperança para mim e para você e para tantos outros publicanos. Porque a sua salvação, ela encorajou outros publicanos. Esse seu chamado encorajou outras pessoas que não se sentiam dignas da presença de Jesus a virem até Jesus. Se Mateus, um improvável, foi alcançado por Jesus, pela graça de Jesus. Se Mateus, um improvável, veio de encontro a Jesus, que é um pecador, eu também posso. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Gleide. Então, a ideia aqui que nos traz esperança, que vocês têm que entender é que se um improvável foi alcançado, eu também sou alcançado por Jesus. E se eu que sou um improvável sou alcançado por Jesus, outros improváveis também serão alcançados através da minha vida em Jesus. Entendeu? A magnitude disso. O que Mateus, de uma forma muito simples, está querendo nos revelar aqui? Mateus, além de receber, esse chamado de Jesus em prontidão, ele ainda abre a sua casa. Você recebe Jesus e agora você se abre frente às oportunidades. Você dá outras oportunidades. Quando você tem uma maravilha, acontece uma coisa maravilhosa na sua vida e você fala assim, eu vou guardar isso aqui, não vou deixar mais ninguém ver, é só meu, cheio de tesouro. Não, Mateus tem esse encontro, esse chamado com Jesus e ele quer que todos vejam.
Ele quer que todos vejam, ele agora faz um banquete, ele chama todo mundo para essa oportunidade de conhecer Jesus. Ele quer que os seus amigos ouçam. É o que acontece com a gente. A gente está ouvindo a boa nova, a gente está tendo esperança, a gente está tendo renovação. O que você quer? Compartilha. Vai com o dedo aqui no avião e chama para que outras pessoas ouçam, para que outras pessoas sejam impactadas, para que outras pessoas possam alcançar a sabedoria que vem do Pai, possam passar a viver essa leveza que só vem de Deus. O caminho não é fácil, o caminho é estreito, mas o fardo é leve. Com Jesus fica leve. E aí, seu ministério pessoal, esse ministério que o Mateus tinha de ser contador, de ser cobrador de impostos, né? De ser ali ganancioso, viver em função de dinheiro, o que parecia que não era algo tão digno, né? Mas era a função dele, era um ministério pessoal que ele tinha, isso conduziu outras pessoas a Deus. Então, às vezes você pega e fala, não, mas eu sou tão pecador nessa função que eu exerço. Na hora em que Jesus te tocar e você entender o chamado de Jesus na sua vida, e você começar a viver de acordo com o que Jesus nos ensinou, a partir do local que Jesus te colocou, porque você não está num local, não fique pensando que você está por acaso em algum lugar. Aonde você está é que Jesus vai te usar. Então, assim, não fique achando que está tudo errado na minha vida. Não, a função que você desempenha, aonde você está, o seu ministério pessoal, o que você tem feito até hoje, a sua história é que vai alcançar outras pessoas para Jesus. Aonde tem gente, por exemplo, mas eu já fui um preso. Mas eu já fui um drogado. Mas eu sou um dependente. Mas eu já fui um doente. A sua história é que vai conduzir outras pessoas a Jesus. Esse é o seu ministério. A sua história. Mas eu fui um pecador, é por isso. Você foi um improvável. Você foi uma pessoa que as pessoas hoje olham e você gera uma... Assim, a pessoa olha pra você e fica... tô passada. Justamente esse impacto que você gera na sociedade é que vai gerar também de forma um impacto de conversão. Porque essa pessoa mudou. Se Jesus veio e se revelou para essa pessoa que era tão improvável, então Jesus também pode se revelar a mim, né? Caracas, mas fulano fazia isso, fazia aquilo, e era isso, e era aquilo. Então eu também posso. Pode. E todos são chamados. E Jesus está à porta e bate. Se abrir, eu entrarei. Bom dia, Isaías. Então, o seu evangelho, a sua vida. Mateus escreveu o evangelho. Mateus escreveu e convenceu a muitas pessoas. E continuará convencendo a muitas pessoas. E você? A sua história tem convencido muitas pessoas? A sua vida tem convencido muitas pessoas? Você tem escrito o que no livro da sua vida? Será que a sua vida, lá depois que você morreu, as pessoas vão contar a sua história vai convencer a existência de Jesus? São análises que esse pequeno trecho aqui de Mateus nos traz. Bom dia, Carla. Então, gente, a gente tem que analisar se nós não estamos até enterrados pelo pescoço nos nossos negócios, nas nossas funções, nos nossos postos, achando que é grande coisa, mas sem cumprir o propósito de Deus nessas funções que nos foram dadas. Graças a Deus, Isaías. Caraca, você me deu uma revelação agora. Que bênção. Então, o que a gente precisa fazer? Entender que onde nós estamos, Jesus pode vir até mim e até você. Imediatamente nós podemos ser chamados e imediatamente nós devemos responder de prontidão, assim como Mateus respondeu. Mas
Jesus sonda e sabe se isso é real, se de fato você está tendo essa vontade. Não vai apenas tomado pela emoção, nós já falamos sobre isso. Então, levanta com decisão, responde e já vai. E já vai. A nossa chamada, ela é incerta quanto ao lugar. Não se sabe ao certo que hora, nem que local você será chamado. Deus pode te chamar num navio, Deus pode te chamar numa loja, Deus pode te chamar num abrigo, Deus pode te chamar numa prisão, Deus pode te chamar num mercado. E tanto faz o lugar. Tanto faz o lugar se você discernir que esse chamado é de Deus. O problema é se você não conseguir discernir, que você tenha a sorte de entender quando Jesus te chamar. Porque o local, o tempo, a forma com que isso vai acontecer, pouco importa. Se você escutar a voz de Deus, isso é o suficiente. E como que a gente escuta a voz de Deus? Se a gente estiver dando abertura para que isso aconteça. Se você estiver limpando o seu coração, se você estiver passando por uma verdadeira metanoia, que é o arrependei-vos dos vossos pecados, que é se torne uma nova criatura, que é um nasce de novo toda manhã, e a toda manhã as misericórdias se renovam. É um nascer de novo todo dia. É uma metanoia todo dia, é uma transformação todo dia, é um arrependimento todo dia. Porque a cada dia tudo se renova, tudo se faz novo de novo, e você fez coisa errada ontem e hoje é novo. E você fez coisa errada de novo e amanhã é novo. E graças a Deus por todas essas misericórdias que Ele nos dá mesmo, de poder renovar todas as manhãs, de poder ser novo todo dia de novo. Então, o Senhor me chama, o Senhor também te chama e segue. Ele fala, vinde após mim. Porque quando Jesus ainda estava vivo, ele vinha com essa proposta de segue-me. Agora, vivo fisicamente, né? Jesus vivo, fisicamente, andando ali por Cafarnaum, ele pega e chama dessa forma, segue-me. Depois que Jesus morre, mas ressuscita e foi assunto aos céus e subiu aos céus e está nos céus como nosso advogado, como nosso intermediador a Deus, para quem nós devemos lançar as nossas aflições, confissões, decisões, conflitos, tudo devemos lançar ao Pai através de Jesus, que é o nosso intermediador, que pega a nossa causa, leva ao Pai, luta por nós, pede por nós, enfim. Hoje, como Jesus subiu aos céus, ele já não fala segue-me. Ele fala vinde, vinde após mim. Vinde após mim todos vocês que estão cansados. Ele fala para vir até ele. Vinde após mim, todos vocês. O Senhor me chama, o Senhor chama vocês também. E acontece que às vezes a gente teme que esse chamado não nos alcance. E acontece que às vezes a gente olha para a Bíblia e pensa, caracas, como eu gostaria de ser esse discípulo. Nossa, como eu queria ser Mateus, sendo chamado para andar com Jesus. Nossa, como que eu queria ser João. Nossa, como que eu queria ser Lucas. Nossa, como que eu queria. A gente fica assim, eu queria tanto. Você queria? Continua querendo. E toma posse disso, porque naquele contexto ele falava segue-me, mas hoje ele fala vinde. Você pode. Ele fala vem. E se você vir, já tá feito, pronto, acabou. Não tem uma coisa assim, nossa, que difícil. Não. Antes ele chamava, agora ele fala que pode vir. Vem, tá aberto. Tão simples, né? E a gente dificulta. E aí eu peguei uma coisa aqui que eu achei bonita, que fala assim, ó. A lira de Orfeu. Não sei se vocês já leram, eu não li, não lembro de ter lido. Talvez até li, né? No colégio, porque tem essas coisas, é uma literatura clássica.
a lira de Orfeu, fala aqui, ó. Como a lira de Orfeu encantava com sua música não somente as feras, mas as próprias árvores e rochas do Olimpo, de sorte que elas saíam de seus lugares para segui-lo. Então, uma lira, né, uma música que encantava não só as feras, como as árvores e as rochas. Assim Cristo, nosso Orfeu celestial, com a música de sua graciosa fala, atrai para si aqueles que são menos suscetíveis a influências benignas do que as feras, as árvores e as pedras. Inclusive as almas pobres, endurecidas, insensíveis, pecaminosas. Permita-lhe tanger sua harpa dourada e sussurrar em seu coração: vem, segue-me. E você, como outro Mateus, será conquistado. Então, essa mensagem, gente, eu e você estamos aqui na posição de Mateus, de poder ser conquistado por Jesus, de aceitar esse chamado de Jesus, de aceitar esse... Porque, gente, a ideia de seguir Jesus é seguir com todas as complicações que isso tem. A ideia de seguir Jesus é: toma a sua cruz. Não é tão simples assim, não tem só alegrias, mas é mais leve, e é o caminho correto, e é o caminho adequado. E se você seguir, você terá a oportunidade de, assim como Mateus, escrever essa história e fazer com que essa história toque outras pessoas. Não é só escrever, de fazer um livro, não. É escrever a sua história, é poder contar essa história, é poder ser relembrado por outra geração, é poder fazer com que a sua história toque outras vidas, é fazer com que a sua história leve outras pessoas a Jesus. A Célia disse aqui, ó, o meu maior sonho é deitar no peito de Jesus como João fazia. Às vezes eu faço isso, mas não me acho merecedora, porém busco isso todos os dias. Célia, é isso. Essa passagem aqui nos mostra que nós estamos na posição desses discípulos, que independente do que seja, quando a gente lê e tem vontade de fazer, nós também podemos fazer. Assim como foi Pedro, né, que andou sobre as águas, nós também podemos fazer até isso que parece louco. Se você quer, se você tem esse desejo de deitar no peito de Jesus, você também pode, você também é merecedora. O que a palavra vem falando é isso, que Jesus vem com a sua música, que Jesus vem com a sua música que alcança não só quem é justo, quem tem mérito, aparente mérito. Jesus vem e alcança a todos. E alcança inclusive esses que se acham pobres, que se acham endurecidos, que se acham insensíveis, que se acham pecaminosos, que não se acham merecedores. Jesus vem para aqueles que estão doentes. Jesus vem para aqueles que estão com fome, para aqueles que estão com sede, para aqueles que precisam dele. Não faz sentido ele vir por quem acha que já não precisa dele. E até mesmo essas pessoas que acham que já não precisam dele, na verdade precisam tanto, estão se achando autossuficiente e na verdade continuam precisando dele. Então, o bonito dessa palavra é essa esperança que nos gera, de que Jesus ele então veio por todos mesmo, de que Jesus ele alcança os improváveis, e que Jesus nos possibilita fazer tudo aquilo que os discípulos fizeram. Jesus é maravilhoso mesmo, eu sei disso, e ele nos aceita e nos recebe. E ele nos aceita e nos recebe como nós somos. Como eu disse aqui, ó, que eu achei muito bonito isso, eu até sublinhei aqui para mim não esquecer de falar para vocês. Olha, ele fala aqui, ó. Achei que eu sublinhei, não sublinhei?
Jesus viu todo o mal que existia em Mateus e que continuava existindo em Mateus. Jesus, ele olha para mim e para você, porque por mais que a gente esteja na busca de fazer o bem, Jesus olha para mim e para você e ele vê o mal e o bem que a gente faz. E ainda assim, ele nos escolhe. Olha que coisa mais linda. Então Jesus olha para mim e para você, ele vê o mal e nos escolhe. E ele decidiu nos amar. E ele decidiu morrer numa cruz, foi por todos. E antes ele falava, segue-me, agora ele fala, vem até mim. Não é muito bonito? Eu fico apaixonada. Então, partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus. Partindo Jesus dali, viu uma mulher chamada Célia. Partindo Jesus dali, ele viu uma mulher chamada Dani, sentada no seu caminho, e disse-lhe, segue-me, segue-me. E aí, o que essas mulheres fizeram? É aqui que está o código, vamos assim dizer. Aqui que está a diferença. É o movimentar. Gente, é o tempo inteiro isso, é a ação, é o levanta e anda, é o levanta e segue-me, é o levanta e vinde-me, é o movimenta, é o faz alguma coisa. Você me aceita, você me segue, você diz que veio até mim, mas o que você faz? Você levanta e anda? Você tem feito o caminho? Você tem me levado até as outras pessoas? E você não precisa de me levar até as outras pessoas falando, pregando e... Não! Isso não é orar em língua, tá, gente? Eu nem sei. Você precisa levar Jesus num sorriso. Coração alegre, formoseia o rosto. Se o seu rosto estiver contente porque você está na presença de Cristo, se o seu corpo estiver iluminado porque você está na presença de Cristo, aonde você chegar, você já vai inspirar esse lugar. Você já vai levar essa clareza. Você já vai trazer aconchego para esse lugar. O seu sorriso, o seu olhar, a sua escuta, o seu abraço. A sua fala que seja, a sua gargalhada, tudo que você faz com amor, a comida que você faz com amor, a comida que cura, porque você faz com amor, o café que não é só um cafezinho, ele te alimenta em fé. Dá para acreditar nisso? Sim, porque é um cafezinho que você resolve tomar. Mas você compartilha a sua vida, você compartilha a sua história, você muda, você dá esperança, você muda a energia daquela pessoa. É o caminhar todos os dias, é o fazendo diferença todos os dias, é o movimentar todos os dias. Bom dia, vizinha! A Ariane é bem minha vizinha aqui. Então, pessoal, é isso. O mais importante aqui é que, frente ao chamado, você estar desperto para quando for realmente Jesus que te faz esse chamado, e se posicionar de eu estou aqui, eu irei, eu me levanto. Ah, Jesus, eu já vou. Não, ele levantou e imediatamente foi. Você se levanta, você acordou, você se levanta e já começa o seu dia em Jesus, com essa certeza de estar nele, de estar fazendo aquilo que é a vontade dele, de fazer aquilo que é bom e agradável a ele. A Dani disse aqui, ó, eu aceito Jesus só hoje. Se faz necessário buscar Jesus hoje, se movimentar hoje. Eu até achei muito bonitinha a música que o Kleber. Gente, se vocês quiserem, pode me mandar música também, porque só o Kleber, né? Aí eu fico aqui só o Kleber que me manda música agora.
Ah, bonita a música que ele falou, que inclusive eu até postei ontem. Porque o hoje, eu só tenho o hoje. E o amanhã é de Deus, gente. O amanhã é de Deus. O amanhã pertence a Deus. É bem isso mesmo. Quer ver? Deixa eu ver se eu não falei errado. Deixa eu pegar aqui e vamos concluir com essa fala. Eu até mandei de aniversário pro meu pai. Hoje, porque eu só tenho hoje. Hoje, aqui, agora e já. Hoje eu vou cuidar do meu hoje. E do amanhã eu sei que Deus cuidará. Então é o hoje, viva o hoje. Obrigada, Lorena, que Deus te abençoe muito. Deus usa a sua boca para renovar nossas esperanças, nossa importância divina. Ô, gente, eu fico tão feliz por isso. Porque eu vou falar, e aí Deus usa vocês para renovar a minha esperança. Porque tem dia que eu não quero vir aqui. Tem dia que eu tô cansada, tem dia que eu acho que não vale a pena. Sabe? Então, assim, esse tipo de... Não é que, como eu preciso de aprovação. É porque às vezes a gente pensa que não tá dando certo, que não tá gerando fruto, que a semente não tá germinando. Então esse tipo de fala nos ajuda, sabe? E é isso, gente. Então hoje nós estudamos aqui a vida de Mateus e concluímos. E amanhã eu vou falar para vocês sobre o grande médico, ainda dentro daqui desse estudo de Mateus de 9 a 13. Do versículo 9 a 13, fala que Jesus não veio para os que estavam sãos, mas para os que estavam doentes. Amanhã a gente vai falar sobre o grande médico e vamos dar a entrada também na passagem que fala do jejum. Então é isso, muito obrigada pela presença de vocês. Terminando aqui, já vai, comenta, fala o que você achou, deixa lá seu comentário, curte, compartilha, porque esse primeiro minuto que é importante para o algoritmo, falou? Para chegar em mais pessoas. Beijo, fica com Deus!